existe uma diferença bem grande entre perfeição e excelência. A excelência, ela acontece na vida quando a gente busca a perfeição. E a excelência, ela vai acontecer quando nós dispusermos o nosso coração a insistentemente, constantemente, repetidas vezes, a gente colocar algo em prática, a gente desenvolver a dinâmica de tentar alcançar a perfeição. É interessante que, conversando com o João Alexandre, quem fez essa música, uma coisa que ficou nítida para mim foi o empenho que ele tem de, mesmo sendo um conhecedor fantástico, parece que ele tem 3 mãos a hora que ele vai tocar algum instrumento, ele ainda assim, repetidas vezes, se empenha em fazer algo acontecer, em ensaiar, em buscar uma dinâmica de fazer as coisas irem para frente. Excelência, a meu ver, tem a ver com isso. Hoje, nós vamos dar continuidade a uma série que a gente começou nesse mês de janeiro, que tem como tema Inove, novas atitudes, resultados diferentes. O objetivo dessa série é, no começo do nosso ano, já refletir sobre o planejamento da própria vida, pensar as nossas perspectivas, pensar os nossos sonhos, os nossos projetos, porque cá entre nós, 2017 foi um ano frustrante para a grande maioria. Muitos escândalos no nosso país, uma sensação de cansaço, uma sensação de Brasil já deu, não é verdade? Muita gente que eu estava conversando pensando, Tiago, eu estou pensando em mudar de país, estou pensando em sumir daqui, muito por conta desse cansaço, muito por conta dessa exaustão. Mas, miraculosamente, a virada de ano tende a nos dar novas perspectivas, tende a nos dar novas esperanças, tende a fazer com que a gente tenha uma visão mais otimista a respeito do país, a respeito da vida, a respeito da própria história. Então, pensando nisso, é que a gente resolveu fazer a série Inove, novas atitudes, resultados diferentes. Hoje a gente vai conversar sobre excelência no cumprimento das responsabilidades, excelência naquilo que nós formos colocar as nossas mãos para fazer, excelência nos nossos posicionamentos, excelência no nosso estilo de vida. E para começar, eu quero contar para vocês uma história, lenda ou verdade, não sabemos e talvez nunca saberemos, mas diz que o rei da Frígia estava para morrer e não tinha herdeiros, alguém que fosse sucedê-lo no trono. E então as pessoas foram buscar um oráculo para saber o que aconteceria, porque o rei estava prestes a morrer. E ao ser consultado o oráculo, ele disse o seguinte: haverá de vir um camponês montado numa carroça puxada por bois, ele será o novo rei. Passado um tempo, o rei morreu e de fato entrou um homem górdio que estava montado numa carroça, e esse homem então foi chamado para ser o novo rei, e ele fez um ato de humildade. Ele fez o seguinte: para que eu nunca esqueça as minhas origens, eu vou amarrar a minha carroça no templo de Zeus. E ali ele fez um nó górdio e amarrou a sua carroça, um nó que ninguém conseguiria desatar. Ele morre, seu filho Midas toma o trono, expande o império, só que Midas não deixa um herdeiro e também vem a falecer. E quando ele morre, quando ele falece, o oráculo é mais uma vez consultado. E ao ser consultado, o oráculo diz: aquele que desatar o nó será não só o rei, mas expandirá todo o seu império, dominando toda a Ásia Menor. 500 anos se passam. Homens tentam desatar aquele nó, mulheres tentam desatar aquele nó e ninguém consegue. Reza a lenda que Alexandre estava passando por aquele lugar e ficou curioso a respeito da história. Ao entrar no templo e ver ali o nó, ele para, reflete um tempo sobre aquilo. Depois de um tempo refletindo, ele puxa a sua espada e corta o nó. Simples assim. Ele, lenda ou verdade, dominou de fato toda a Ásia Menor. Sabe o que eu entendo dessa história? Muitas vezes a gente fica olhando para o nó
e fala: esse nó não tem solução. Eu já tentei de todas as formas tirar esse nó, desatar esse nó na minha vida, no meu coração, mas não há nada que eu consiga fazer. Às vezes, a solução é muito mais simples. Você já reparou quantos nós temos no nosso coração? Quantos problemas a gente tem na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família? E às vezes a solução para resolver isso é simples. Às vezes é sentar e bater um papo. Às vezes é simplesmente observar o elefante que está na sala há muito tempo e ninguém quer tocar nele. Às vezes é apenas um pedido de perdão, uma reconciliação. Às vezes é simplesmente entregar nas mãos de Deus uma injustiça que aconteceu e falar: Senhor, toma conta. Só que muitas vezes a gente fica olhando para o nó e tentando pensar em soluções complicadas, mirabolantes, tentando desvendar um enigma. Ou como diz uma lenda que certa vez um carcereiro chegou e falou assim: olha, você tem essa noite, falou para um prisioneiro, para descobrir como fugir dessa cela. Se você fugir, você vai ser livre para sempre. E o prisioneiro fica então procurando uma saída secreta, porque o carcereiro disse: tem uma saída. E o prisioneiro procura, o sol nasce e ele não consegue descobrir a saída. O carcereiro simplesmente volta e fala: a porta estava aberta esse tempo todo, era só você ir embora. Às vezes a gente pensa em soluções mirabolantes para problemas simples de serem resolvidos. Mas agora eu queria mostrar para vocês um problema em relação à excelência, que quem fala sobre esse problema é o Clóvis de Barros, quando ele diz o seguinte: vivemos a ética do resultado. O valor de uma conduta não se encontra na conduta em si, mas no resultado da conduta. O que ele está querendo dizer com isso? Infelizmente, nós vivemos hoje um paradigma de mercado. As pessoas têm valor por aquilo que produzem. E quando elas não produzem algo, elas simplesmente são descartadas. É mais ou menos o pensamento que o Renato Russo tinha em uma das suas músicas, quando ele dizia o seguinte: a primeira vez é sempre a última chance. Ele está falando dessa filosofia de mercado, que você tem a sua história, a sua experiência baseada em resultados, em méritos. E o Clóvis de Barros, ele conta a história de um vendedor. Um vendedor pegou um produto e ele precisava vender aquele produto. Então, no seu primeiro dia de trabalho, quando ele vai sair para começar suas vendas, o seu patrão bate nas suas costas e fala assim: a empresa tem grandes expectativas em você. Nós sabemos que você vai fazer o rendimento dessa empresa florescer. Vai com Deus. E aí aquele vendedor sai e encontra o seu primeiro cliente, e aí ele começa a discorrer sobre o produto, os aspectos positivos do produto, e depois ele fala dos aspectos negativos do produto. Meio tempo para um, meio tempo para outro. Ao término do seu discurso, o cliente olha e fala assim: esses aspectos negativos não me chamaram a atenção, eu não vou querer. O vendedor fica chateado, pensa a respeito da sua oratória e vai para o seu segundo cliente. No segundo cliente, ele discursa sobre os aspectos positivos do produto e depois faz um resumão dos aspectos negativos. O cliente pondera, mas ele ainda olha para os aspectos negativos e fala assim: eu não vou querer. O vendedor fica chateado, vai para o seu horário de almoço, fica refletindo a respeito o que fazer para vender. Então, após o almoço, ele chega num terceiro cliente e só discursa sobre os aspectos positivos e não fala dos aspectos negativos. O seu cliente então pergunta, era um senhor idoso, mas tudo bem, e ele pergunta assim: esse produto não tem nada ruim? E o vendedor diz: tem. Ele não serve para pessoas idosas, esse produto não é para você. E ele não faz a sua terceira venda. Agora indignado e agora determinado, ele vai para o seu último cliente. E no último cliente, ele só fala dos aspectos positivos. Quando o cliente pergunta: não tem nada de ruim? Ele: não, esse produto é perfeito, ele se encaixa perfeitamente para você, é tudo o que você sonhou. O cliente então compra o produto dele, ele volta para a loja, é condecorado, colocado como o funcionário do mês, o seu nome vai para os boletins, a empresa faz uma festa em seu nome. Aquele vendedor chega para o seu patrão e diz:
olha, eu consegui fazer a venda, mas eu preciso falar como que eu consegui. O patrão então, com um sorriso no rosto, diz assim para ele: um bom vendedor nunca revela o seu segredo. Aquele homem então, no dia seguinte, acorda e ele já sabe o que ele precisa fazer para vender o seu produto. Ele precisa mentir. Quando Clóvis de Barros fala sobre isso, ele traz para nós um paradigma. Eu devo vender e ter uma proeminência na minha loja, mesmo que isso implique em perder os meus princípios, em perder os meus valores. Essa é mais ou menos a ética de mercado. O que nós vamos fazer com esse paradigma? E aí ele vai discorrer sobre a ética como algo vivo, que pode ser encaixado de diversas formas, sendo você dentro da sua profissão. E aí eu quero trazer, isso aqui já é um conceito meu, tentando mostrar como que a ética ela pode ser relativa dentro do seu trabalho. E com isso eu não estou trazendo aqui para a gente relativismo, que tudo é permitido, mas querendo mostrar como que para uma pessoa ser íntegro se reflete de uma forma, como para outra pessoa ser íntegro se reflete de outra forma. Por exemplo, você e um amigo são funcionários, foram contratados pela Apple para trabalhar com o iPhone. Só que você é o design da empresa. Você que vai construir como que o iPhone vai ser feito. Se ele vai ser de metal, se ele vai ser de vidro, se a tela vai ser frente e verso, vai ser só frente, como que ele vai ser? Não seria ético da sua parte, antes do produto ser lançado, você falar e divulgar qual que vai ser o próximo produto? Você poderia ser mandado embora por justa causa. Por outro lado, se você foi contratado para ser o publicitário da Apple, se é você que vai fazer todo o marketing no produto, se você esconder as características desse produto, ninguém vai te contratar. Então, para um, o sigilo é extremamente importante, para outro, o anúncio é extremamente importante. Então, o que isso tem a ver com excelência? O seguinte: você quer ser excelente? A excelência acontece quando aquilo que se espera de você é realizado da melhor forma possível. Porque quando você é excelente naquilo que você faz, você não precisa negociar seus princípios. Se você der o melhor seu naquilo que você se dispuser a fazer, você não vai precisar barganhar com seus valores. Você não vai precisar colocar sua ética em risco. Sim, muitas vezes você vai precisar abrir mão de negócios que seriam altamente lucrativos, ou de vendas, se isso comprometer os seus princípios e valores. Mas a excelência acontece quando aquilo que é esperado de você, você executa da melhor forma possível, com aquilo que tem nas mãos para poder realizar. É por isso que eu gosto muito da frase desse homem. Ele disse o seguinte: os que são loucos o suficiente para pensarem que podem mudar o mundo, são os que o fazem. Quem disse isso foi o criador da Apple, Steve Jobs. E sabe o que é interessante da história dele? Steve Jobs, se você cruzasse com ele, ele era um hippie que não tomava banho, ia de chinelo ou descalço para sua faculdade, que era Stanford, e depois de 6 meses na faculdade ele falou: não, eu vou trancar esse negócio, que isso aqui não é para mim, faculdade não dá futuro. Além disso, Steve Jobs foi abandonado pelos pais e foi adotado por um casal muito pobre, que investiu todos os seus recursos para ele fazer uma faculdade que ele abandona. Mas são os loucos que acham que podem mudar o mundo, que acabam fazendo. Naquilo que ele se dispôs a fazer, ele fez o melhor. Ele não fez simplesmente o possível, mas ele fez tudo o que estava ao seu alcance, com os recursos que ele tinha e que ele buscava em outras pessoas para poder executar. Como você tem lidado com as coisas que Deus colocou na sua mão? Como que você tem lidado com os dons, os recursos que Deus deu para você? O que você tem feito com o dom da vida que o Senhor te entregou? Eu quero contar mais uma história para você, porque se por um lado a gente tem a filosofia de mercado, por outro a gente tem a história desse camponês. Um homem simples que resolveu vender o seu terreno. E aí uma pessoa que veio de fora ouviu falar que aquela região dava muitas coisas, que era uma terra muito boa. Então ele encontra com o camponês e faz uma pergunta:
meu amigo, essa terra dá milho? O homem olhou e falou assim, dá não. O rapaz ficou meio intrigado e falou assim, essa terra dá soja? O homem olha, soja? Soja não dá não. Ele, dá feijão? Feijão não dá não, moço. Ele, mandioca? Mandioca tem que dar. Essa terra dá mandioca? Falou, ixi, moço, mandioca dá não. Aí o cara ficou pensando, gente, mas eu ouvi tanto falar dessa terra. Eu vou fazer mais uma pergunta para esse homem. E se plantar? Ei, moço, se plantar essa terra dá de tudo. Dá milho, dá soja, dá mandioca, dá feijão, dá o que o senhor quiser. Se por um lado a gente tem uma filosofia de mercado, por outro lado, no nosso país, a gente tem uma filosofia da mediocridade. Você já reparou como as pessoas são medíocres nos seus empreendimentos? Você já reparou como as pessoas, elas vivem uma filosofia do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ao invés de darem tudo de si para que algo aconteça da melhor forma possível, elas simplesmente deixam a vida me levar. É mais ou menos isso aqui, ó, uma solução falida para quem não quer ser excelente. Pensamento positivo. E pensamento positivo está na moda. Você já reparou? Um cara que vai fazer um vestibular, ele precisa ir bem na prova, só que ele não estudou. Aí ele chega para os seus amigos, nossa, eu não estudei nada, mas pensamento positivo, vai dar certo. Ou então, uma pessoa está no seu trabalho, só que ao invés de trabalhar, ela fica no Face, ela fica mexendo no WhatsApp, ela não faz o serviço direito, e aí começa a limpa na empresa. Aí ela faz figuinhas, faz promessa, faz um monte de coisa, e pensamento positivo. Pensamento positivo é uma solução falida para quem não quer ser excelente. Vocês já pensaram sobre isso? E como tem gente que prefere viver uma vida medíocre ao invés de viver uma vida excelente. A pessoa está vendo o seu relacionamento afundar, mas ela não muda. Ela está vendo a sua família se perder, mas ela não quer mudar a personalidade, ela não quer deixar ser trabalhada, ela não quer cavucar a terra, ela não quer permitir que Deus trabalhe no seu interior para mudar os seus paradigmas. Deixa a vida me levar. Ela está prestes a ser mandada embora do serviço, mas vamos lá, pensamento positivo, as coisas vão se resolver. Eu quero mostrar para vocês uma história bíblica de alguém que sai da escravidão e se torna a segunda maior pessoa do Egito. Eu quero ler com vocês Gênesis 39, de 1 a 10, que diz o seguinte: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor estava com ele, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. A história de José me intriga muito, porque ele foi alguém que viveu intensamente e viveu com excelência.
José, no começo da sua vida, era alguém orgulhoso, era alguém soberbo, tinha sonhos de grandeza. Ele sonhou uma vez que toda a sua família ia se curvar perante ele. José era o filho querido entre diversos irmãos, e ele não fazia questão de mostrar que ele era querido. Só para vocês terem noção, José era o dedo duro entre os irmãos. Ele era mandado pelo pai para fiscalizar se os irmãos estavam trabalhando. Ele mesmo não trabalhava, mas ficava, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, faz desse jeito, pensa num cara chato. José. Só que sabe o que é o interessante da vida de José? Ele foi alguém que deixou a terra revirar, deixou Deus cavucar o seu interior, cavucar o seu coração. Ele é vendido como escravo para nos egípcios, mas lá, mesmo sendo escravo, ao invés dele ficar, tadinho de mim, coitadinho, olha como que a vida é ruim, olha como Deus é mau, olha como a situação é complicada, José fazia o seu melhor, tanto que ele se torna o maior na casa do governador Potifar. Mas aí aconteceu uma situação. A mulher de Potifar convida ele para se deitar com ele. A mulher de Potifar, imagina, todos os dias ela falando no seu ouvido, vem cá, vamos ter uma noite de prazer. E José, por ser uma pessoa íntegra, se recusa a deitar-se com ela. Sabe o que isso resultou para ele? Prisão. Talvez algumas pessoas aqui estavam pensando, poxa, ele era uma pessoa íntegra, ele era uma pessoa honesta, ele vai galgar novos horizontes. Não, por ser uma pessoa íntegra, por ser uma pessoa honesta, ele foi preso. Na cadeia, ele fica mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Imagine você, preso injustamente por mais de 10 anos. Muitos iam pensar, que Deus cruel, como que esse Deus é carrasco? Aliás, o que a gente escuta nas igrejas por aí é Deus vai te dar prosperidade, Deus vai te dar vitória, e o pessoal fica fazendo campanhas e campanhas, esperando que as coisas aconteçam, que milagres aconteçam. Só que aí quando a gente olha para a história de José, Deus não deu para ele a casa própria, Deus deu para ele a prisão, misturada com um monte de gente. Só que mesmo na prisão, José foi íntegro, José foi honesto. Ele ganha a confiança do carcereiro, ele passa a administrar a própria prisão, e depois de anos, ele é convidado pelo faraó a administrar tudo o que ele possuía. Mas antes de falar disso, eu quero trazer uma ponte para nós, sobre José na prisão. Não faça as coisas com excelência, esperando o reconhecimento das pessoas ao seu redor. Faça por amor a Deus, independente dos méritos. O mérito de José, por sua integridade e excelência, foi prisão. Não faça as coisas ao seu redor, as coisas que foram colocadas na sua mão, esperando o reconhecimento das pessoas. Gente, deixa eu falar uma coisinha aqui, que está aqui na minha colinha. Eu tenho vivido um dilema na minha liderança na frente da igreja, porque eu estava até conversando essa semana com alguns amigos. Se eu ligo para uma pessoa para tentar saber como que ela está, para tentar convidá-la para ir na minha casa, alguma coisa assim, as pessoas simplesmente vão embora, porque eu estou pressionando demais. Se eu não ligo para alguém, porque, poxa, eu não quero incomodar, as pessoas vão embora, porque eu não estou ligando, eu não estou dando atenção. E essa semana eu fiquei me questionando sobre isso, e foi por isso que eu coloquei esse slide. Eu entendi Deus falar ao meu coração o seguinte: Tiago, faça as coisas com excelência, não esperando o reconhecimento. Faça as coisas por excelência, porque você está fazendo para mim. Às vezes a gente se cansa dentro de um casamento porque a pessoa não reconhece o que a gente faz. Às vezes a gente se cansa num trabalho porque as pessoas não reconhecem o que a gente faz. Faça o seu melhor com excelência, não esperando o reconhecimento de outras pessoas, mas esperando honrar e glorificar o próprio Deus. Foi isso que José fez. E depois de um tempo, ele se torna o segundo maior do Egito. Mas preste atenção numa coisa aqui. Com isso, a Bíblia não está falando que você vai ser o maior, que você vai triunfar, que você vai pisar a cabeça das pessoas, que você vai suplantar todo mundo. O que a Bíblia está nos ensinando é, na sua posição,
dê o seu melhor. Na sua posição, naquilo que você tiver responsabilidade para executar, faça com excelência, dê o melhor de si, não esperando reconhecimento, mas para honrar e para glorificar o próprio Deus. É isso que fará a diferença. O Mário Sérgio Cortella, ele tem um vídeo que eu achei muito interessante, e nesse vídeo ele faz uma indagação: você está fazendo o possível ou o melhor? Você está fazendo o possível ou o melhor? E ele dá um exemplo de uma mulher que ele foi visitar com a sua casinha de pau a pique e chão de terra. Só que quando ele entrou na casa, o chão estava limpinho. Não é porque era de terra que as coisas estavam sujas. E quando ele pediu um café, ele trouxe numa xícarazinha de ferro amassada. Mas aquela xícara estava toda polida. Não é porque é simples que tem que ser sujo. Tem muito pobre na sua simplicidade que faz as coisas com excelência. E tem muito rico no seu glamour que faz as coisas desleixada. Mas o inverso também é verdade. Tem muito rico que faz as coisas por excelência e tem muito pobre que, além de pobre, é porco. A questão não é se você é rico ou se você é pobre, mas se aquilo que você tem nas mãos você faz com excelência. A grande questão é: o que você está fazendo? Você coloca a culpa na instituição que você trabalha? Você coloca a culpa nas pessoas ao seu redor? Você coloca a culpa se está chovendo ou se está sol? Ou se você faz o seu melhor? E o Cortella fala isso: o melhor é você fazer o melhor possível com as condições que você tem, até você ter condições melhores para fazer melhor ainda. Fazer com excelência não é fazer com perfeição. Não é que você tem que ser o melhor na sua área, mas é que você tem que fazer o melhor com aquilo que você possui. Agora, eu quero mostrar para vocês uma entrevista de um homem que, enquanto estava vivo, na sua profissão, ele fazia tudo do melhor. Tem muita gente aqui que não vai lembrar dele porque não estava vivo na época, mas o pessoal velhinho como eu para trás vai lembrar desse homem, alguém que fazia tudo com excelência. Escrever o que aconteceu de fato nessa corrida. Senna, como é que você chegou a essa vitória? Ganhando de ponta a ponta, primeiro de tudo. Foi uma corrida fantástica para mim, memorável. É um dia que vai ficar na minha memória por toda a minha vida, com certeza. Eu tive uma corrida muito difícil no início, com problemas de pneu. Depois, mais tarde, com o segundo jogo de pneu, o Mansell andava bem mais rápido que eu, mas eu tentei jogar um pouco com ele até que eu consegui me livrar dele um pouco. E o meu problema passou a ser o câmbio. Começou a pular a quarta fora, da metade da corrida em diante. De repente, eu perdi totalmente a quarta, faltando 20 voltas para o final. E aí foi quase o fim para mim, porque eu, para mudar as marchas sem poder passar pela quarta, eu tinha que fazer um esforço tremendo no braço. E com isso, além de perder tempo, eu comecei a ter um desgaste muito a mais do que eu poderia ter, já com o desgaste acumulado da corrida. E eu comecei a ter dores no pescoço, no ombro e nos braços. E aí, de repente, eu fiquei sem a quinta, sem a terceira, nada funcionou, faltando 8 voltas do final. E a única marcha que entrou foi a sexta. Eu tentei mudar em umas marchas e ficava em ponto morto. Aí eu coloquei a sexta e fui em sexta, as últimas 7 voltas. E na reta tudo bem, mas nas curvas lentas era quase impossível guiar o carro. E aí o esforço que eu tinha que colocar para guiar, para segurar o carro no volante era maior ainda, porque o motor empurrava o carro para fora da curva, nas curvas lentas. Além disso, o problema é que o motor ficava com um RPM tão baixo que não tinha potência fora das curvas. E eu vi o para trás chegando, eu procurei mudar o estilo de guiar para manter o RPM mais em cima, mas com isso eu tinha que ir mais forte em cima da curva, segurar mais ainda nos braços, literalmente no volante, e no finalzinho ainda começou a garoar. Eu quase passei reto no final da box, porque sem poder trocar marcha, sem poder fazer nada, com a pista molhada quase foi tudo ali. Eu achei que não ia ganhar nas últimas 2, 3 voltas com o problema do câmbio, nas últimas 7 voltas, mas quando deu 2 voltas eu falei, se der vai ser no grito. Aí eu pensei comigo, eu falei, pô, eu lutei tantos anos para chegar a isso, e hoje lutei tanto, vai ter que dar.
vai ter que dar e vai ter que chegar em primeiro, porque Ele é maior do que todos. E Ele vai me dar essa corrida depois de tudo. E foi isso mesmo, Deus me deu essa corrida e valeu. E eu estou feliz demais e a emoção foi muito grande. Todo homem sonha, né? Você tinha esse sonho, vencer o Grande Prêmio Brasil. Nem todo homem consegue realizar os seus sonhos, e você realizou mais esse. Quer dizer, essa sensação realmente é muito forte, ela te projeta outras coisas, te anima para outras metas ainda? O meu objetivo é vencer o campeonato esse ano de novo. Eu vou dar tudo que eu tenho para mais um campeonato cheio de emoções e mais um título. Vai ser um campeonato duro, porque a gente viu que os Williams estão andando muito bem aqui hoje. As Ferrari também andam bem e vai ser um campeonato com muitas modificações durante o ano e vai ser uma grande luta, mas a gente tem a possibilidade de lutar. E quando você tem a possibilidade de lutar, você tem a fé, a esperança, aí depende de você realmente lutar, trabalhar e acreditar que você pode e ir até o final. O Ayrton Senna não era o melhor só porque ele tinha talento. O Ayrton Senna era o melhor porque, além de ter talento, ele se esforçava e dava o seu melhor. É interessante dessa corrida, porque, primeiro, da metade da corrida para frente, o pneu dele estava ruim. E ele precisou correr com o pneu ruim. Não contente, a quarta não entra. E ele precisa dirigir sem a quarta. Depois disso, fica ruim a quinta e a terceira. Gente, a minha mãe tinha uma Kombi. Uma vez eu coloquei 15 pessoas na Kombi e fui fazer uma viagem. A Kombi não entrava a segunda. Pensa numa situação horrível. Se colocar, e a minha casa em Minas era serra. De primeira colocar a terceira. Na primeira ela gritava, na terceira ela ia pulandinho assim. Imagina você disputar em alto nível com outros profissionais de alto nível, sem terceira, quarta e quinta, só de sexta, as 7 últimas voltas. Não sei se vocês viram uma cena dele tremendo dentro do carro. Foi a corrida que ele venceu. Ele fala que ele ficou com espasmo pelo corpo todo. Talvez muitos de nós iria colocar a culpa em Deus. Por que Deus permitiu? Eu sonhei tanto, eu lutei tanto, e ia abandonar a corrida. Só que é interessante que ele dá tudo de si, e ao terminar, ele não fala que é mérito próprio, ele fala, Deus me deu essa corrida. Uma outra curiosidade a respeito do Ayrton Senna, isso eu vi no documentário do Netflix, a irmã dele falando do dia da morte do Ayrton Senna, que como de costume ele pegou a sua Bíblia e foi orar, e quando ele terminou de ler a Bíblia, ele fechou e falou para a irmã dele, Deus me falou hoje que o sonho do meu coração vai se realizar, hoje Ele vai me dar aquilo que eu mais desejo, que é Ele mesmo. Assistam no Netflix, documentário do Ayrton Senna. Ele teve várias batidas que foram muito piores do que aquela, mas naquela, Deus deu a ele o que ele tanto sonhava. Ele simplesmente não morreu, ele deixou de viver no excelente para viver na perfeição. Ele deixou de viver dando tudo de si no mundo imperfeito e caótico, para viver plenamente no mundo perfeito, inigualável, junto com seu Pai, o sonho que ele tanto almejava. Mas eu quero falar e terminar com isso, a respeito de alguém que foi maior do que José, alguém que foi maior que Ayrton Senna, alguém que teve uma excelência abnegada, Jesus Cristo. Ele, mesmo sendo Deus, ele vem numa figura humana e ele vive uma perfeição que nenhum de nós conseguiríamos viver. Jesus cumpre aquilo que a gente não consegue. Jesus vive uma vida íntegra e quando é para ele tomar atalhos, ele prefere não tomar. Quando ele é conclamado rei, ele prefere ir para a cruz. Sabe por quê? Porque ele sabia que eu e você, a gente é falho, porque ele sabia que a gente ia tropeçar ao longo da trajetória, porque ele sabia
que os nossos pecados trouxeram um caos para o mundo, que esse mundo que a gente habita hoje é dominado pelo caos. A gente vê guerra, a gente vê maremoto, a gente vê tsunami, a gente vê furacão, a gente vê desgraças. Mas Cristo, Ele vem, Ele vive de forma perfeita, com uma promessa de que quando Ele voltar, a perfeição vai ser instaurada. A música do John Lennon, Imagine as pessoas vivendo num paraíso, eu acho ela fantástica, mas ela tem um erro crucial, porque ela tira Deus da jogada. E tirando Deus da jogada, o mundo que existe é um mundo caótico. Mas você quer ver a perfeição? Coloque Deus no centro. Essa foi a proposta de Cristo. Quando Ele retornar, não haverá mais dor, não haverá mais ódio, não haverá mais sofrimento, não haverá mais separação. Esse mundo onde estrelas explodem, onde animais são mortos, onde tudo entra em colapso, não vai mais existir. Cristo vai vir com perfeição. Mas Ele não voltou ainda, porque ainda precisa de algumas pessoas ouvirem a respeito da sua graça e do seu amor. Ele falou que Ele vai voltar apenas quando todos ouvirem a respeito da sua graça e da sua glória. Enquanto Ele não volta, Ele faz um convite para os seus seguidores. Aqueles que se entregam a Cristo são chamados a rever as suas responsabilidades e passar a cumpri-las com excelência. Tem um ditado, eu não sei quem disse isso, que a gente precisa pensar na perfeição e almejar a perfeição. E quando a gente busca a perfeição, a gente encontra a excelência. Os discípulos de Jesus são chamados para viverem em excelência, para cultivarem a excelência, excelência na sua casa, excelência no seu trabalho, excelência no relacionamento com as outras pessoas. Mas aí vem uma pergunta: como? Como podemos fazer isso? A resposta que a Bíblia nos dá é: vivendo com excelência no seu trabalho. Trabalhe dando o melhor de si. Ah, Tiago, mas a instituição não é boa. Ah, Tiago, mas as pessoas no meu trabalho são complicadas. Ah, Tiago, mas existe muita burocracia. Ok, dê o seu melhor. Dê o seu melhor com os recursos que você tem. Como o Cortella disse, faça o melhor com aquilo que você tem, até você ter condições melhores para fazer algo melhor ainda. Com a sua família, está tendo um problema? Senta, resolve. Não coloca uma pedra na situação, tira a pedra, balança a poeira, tira o pó debaixo do tapete e começa a dialogar. Mude. Sabe qual que é o problema? Que as pessoas ficam falando assim: quando o meu marido vier, aí tudo bem. Quando a minha esposa tomar uma atitude, aí eu vou mudar. Sabe quando as coisas vão acontecer, se esse for o pensamento? Nunca. Tudo o que você vai viver é uma vidinha medíocre, com esperança de um futuro melhor. É o que o Cortella diz. O possível é a mediocridade. Mas quando a gente se dispõe a dar o nosso melhor, as coisas começam a acontecer. Segundo lugar, falando do seu amor e graça. Cristo nos convidou a proclamarmos o seu reino, a proclamarmos o seu amor. Sabe como fazer isso? Se você é médico, seja o melhor médico que você pode ser. Porque aí quando os seus clientes vierem falarem: por que você é assim? Você vai poder falar: porque Cristo fez o melhor por mim, eu quero fazer o meu melhor para você. Se você trabalha no comércio, faça o seu melhor no comércio, para que quando um cliente chegar e falar assim: nossa, por que você me atende de forma tão diferente das outras pessoas? Porque eu amo a Cristo, e porque Cristo faz o seu melhor por mim, eu quero fazer o meu melhor por você. Faz sentido para você? Se você trabalha com as mãos, faça o seu melhor com as mãos. Se você trabalha com a mente, faça o seu melhor com a mente. Dê o seu melhor, porque Cristo deu o melhor dele por você. Isso é viver com excelência. Terceiro, recorrendo a Ele sempre que tropeçarmos ou que fraquejarmos na nossa conduta. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe a pessoa que está do seu lado? Ela é imperfeita. Agora olha para você, você é imperfeito. Você vai poder buscar a perfeição, você vai poder buscar a excelência, mas no meio do caminho você vai tropeçar. No meio do caminho você vai colocar os pés pelas mãos. No meio do caminho você vai ter uma ira. No meio do caminho você vai ter um deslize. No meio do caminho você vai perder o foco. Nesse momento,
volte para Cristo. Ele é capaz de perdoar. Ele é capaz de te fortalecer. Ele é capaz de te consertar na trajetória. Para terminar, Ele nos revigora e nos redireciona sempre que nós cairmos. Eu quero finalizar com a história de um homem chamado Paul Wiley, alguma coisa assim. Numa Olimpíada de 1988, enquanto ele estava patinando, 20 mil pessoas olhando para ele no seu primeiro salto, ele escorrega e cai. E aí ele diz o seguinte: num segundo a minha mão toca no gelo, a lâmina não se segura, começo a escorregar e agora compreendo, estou a cair. Tudo o que eu ouço ao meu estatelar no gelo é o suspiro empático do que parece 1 milhão de vozes. E ele conta para o repórter: nesse milésimo de segundo, eu preciso tomar uma decisão, ficar no chão e tentar me esconder, ou levantar e continuar a minha apresentação. E aí eu sinto Deus falando na minha mente o seguinte: ainda que caia, não ficará prostrado. É nesse momento que ele se levanta e fala: a partir de agora, a minha apresentação vai ser para Deus. E quando ele termina, ele diz que a plateia fica de pé e começa a aplaudi-lo pelo seu empenho, pela sua dedicação. Ele fala: a minha apresentação não foi mais para alcançar o pódio. Eu sabia que eu já não o podia mais, mas eu fiz a minha apresentação e dei o meu melhor para Deus. O que você tem nas mãos? Quais são os dons que Deus te deu? Quais são os recursos que Deus te deu? Qual que é a influência, a posição que Deus te deu? Faça o seu melhor, não esperando reconhecimento, mas para agradar um único que merece o seu agrado, que é o próprio Deus. Porque quando o seu coração se converter a Ele, as suas atitudes vão se converter às pessoas ao seu redor. Quando o nosso coração está com Deus, nós conseguimos amar deliberadamente, sem esperar amor em troca. Esse é o perfeito amor que só Cristo é capaz de nos dar. Vamos orar? Senhor, nós depositamos o nosso coração, as nossas expectativas, os nossos sonhos, as nossas angústias no Senhor. Pai Santo, cuida da nossa trajetória. Pai Santo, cuida dos nossos dilemas, cuida dos nossos paradigmas. Deus Santo, às vezes a gente tropeça em coisas tão bobas. Às vezes a gente fica esperando o reconhecimento das outras pessoas. E a gente se frustra quando esses reconhecimentos não vêm, Pai. Nos ensina a confiar no Senhor, a querer viver para o Senhor, a dar o nosso melhor para o Senhor. Porque aí o nosso coração vai encontrar contentamento. E a gente vai poder fazer, não esperando nada em troca. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor, como diz o texto de Tiago. O nosso coração precisa encontrar paz em Ti. E que as nossas mãos dê o nosso melhor. Porque o Senhor deu o seu melhor na cruz por nós. É por isso que nós oramos em Teu nome, em nenhum outro nome. Porque não há nenhum outro nome digno no céu e na terra, a não ser o Seu nome, Jesus Cristo. E é a Ti que nós recorremos nas nossas fraquezas. E nós estamos com o coração agradecido por tudo o que o Senhor faz por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo
muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor. Absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor. Absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Vamos todos, tu és. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor. Absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a virtude, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, não só hoje, mas até o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós estaremos vivendo com Ele pelo século dos séculos. Amém. Como eu tenho dito para vocês, eu estou à sua disposição para aquilo que vocês precisarem, tá bom? Está aqui meu telefone, o meu e-mail. Se você precisar de alguma coisa, a gente pode marcar durante a semana um tempo para um bate-papo. Além disso, nós gostaríamos de orar por você. Se você tiver algum pedido de oração, você pode deixar no espaço do visitante e vai ser um prazer para nós poder orar por esse motivo. Uma boa semana a todos vocês, que Deus os abençoe. Cumprimenta a pessoa do seu lado e deseja a ela também uma boa semana. Obrigado.